que nada dentro de ti começa de verdade num ponto exato. Há apenas um momento em que percebes que já estás aqui, que de alguma forma o corpo chegou antes do pensamento, que a respiração encontra um ritmo próprio sem pedir permissão. Talvez os olhos estejam fechados, talvez não. Isso não importa. O que importa é a sensação de estar, sem objetivo, sem direção, sem necessidade de entender. Existe um espaço amplo à tua volta. Não é um lugar que possas apontar no mapa. É um campo aberto, silencioso, vasto. O chão sustenta-te sem esforço. Não empurra, não exige. Apenas recebe o peso do corpo como se sempre tivesse esperado por ele. A temperatura é neutra, nem fria, nem quente. Exatamente como o corpo precisa para não se defender de nada. O ar move-se devagar, quase imperceptível. E ainda assim, cada respiração confirma que estás vivo. Inspiras, sem corrigir, sem aprofundar. O ar entra como entra há anos. Expiras e algo solta-se, mesmo sem saberes o quê. Não há música aqui, mas há um som contínuo, um fundo suave feito de distância, de espaço, de tempo a passar sem ser contado. O corpo começa a tornar-se mais pesado, não como cansaço, mas como confiança. Os músculos, um a um, deixam de se manter em alerta, como se percebessem que não precisam de provar nada agora. Os ombros descem um pouco, talvez quase nada, mas o suficiente. O maxilar afrouxa, a língua repousa no fundo da boca. A testa deixa de segurar pensamentos que já não estão a acontecer. Não há imagens forçadas. Se alguma surgir, deixas passar. Se nenhuma surgir, também está tudo bem. Este espaço não pede visualização, pede presença. O tempo começa a alongar-se, não porque ficou mais lento, mas porque deixaste de o medir. Aqui não há minutos, há permanência. A respiração continua, e cada ciclo torna-se um pouco mais longo do que o anterior, sem intenção consciente. O peito sobe, desce, e entre uma respiração e outra há um intervalo. Esse intervalo não é vazio, é cheio de descanso. O corpo reconhece esse intervalo como seguro e começa a estender esse espaço silencioso, como quem abre uma janela por dentro. Nada precisa de ser feito, nada precisa de ser melhorado. Se algum pensamento aparece, uma memória, uma frase solta, uma imagem antiga, ele não encontra resistência. Passa como uma nuvem distante, sem nome, sem história. O corpo continua deitado, apoiado, entregue. Cada ponto de contacto com o chão torna-se mais nítido. As costas, as pernas, os braços, não como partes separadas, mas como uma massa única, inteira, sustentada. Existe uma sensação subtil de amplitude, como se o espaço à tua volta fosse maior do que antes, ou talvez como se tivesses deixado de ocupar tanto espaço por dentro. O coração bate. Não precisas de o ouvir, mas ele está lá, constante, fiel. Este momento não pede transformação. Ele é a preparação silenciosa para algo que ainda não precisa de acontecer. Ficas aqui, sem pressa de avançar, sem medo de ficar. O mundo exterior pode continuar, mas não entra. Aqui, tudo é permitido, até não sentir nada. E quanto menos tentas sentir, mais o corpo encontra pequenas sensações neutras, confortáveis, contínuas. O simples ato de existir começa a parecer suficiente. A respiração aprofunda-se um pouco mais, não por técnica, mas por alívio. Há espaço, há chão, há tempo. E tu permaneces.
respiração mantém-se presente, mas já não chama a atenção. Ela acontece sozinha, como sempre fez, agora sem ser observada. O corpo começa a esquecer-se de si próprio, não no sentido de desaparecer, mas no sentido de deixar de se vigiar. Há um abandono suave, como quando adormeces sem dar conta do momento exato em que o sono chega. Mas aqui não é sono, é permanência desperta. O chão continua firme, imutável, como se dissesse, sem palavras, podes ficar. O peso do corpo distribui-se de forma mais uniforme. Não há pontos de tensão que precisem de atenção imediata. Se algum existir, ele dissolve-se por simples falta de interesse. O ar toca a pele de forma quase imperceptível. Ainda assim, o corpo registra esse toque. Não reage, apenas reconhece. Existe uma sensação de continuidade. Nada começa, nada termina. Os pensamentos tornam-se mais espaçados. Quando surgem, aparecem sem força suficiente para arrastar a tua atenção. Uma palavra solta, uma imagem incompleta, uma lembrança sem emoção associada. Tudo passa. Entre um pensamento e outro, há um silêncio cada vez mais largo. Esse silêncio não é vazio, é cheio de descanso antigo. O corpo lembra-se deste estado, talvez de antes de saber falar, talvez de antes de precisar entender. Há uma inteligência silenciosa a operar. Ela regula, ela equilibra, ela sabe quando nada precisa de ser feito. O ritmo interno abranda ainda mais, não porque algo o force, mas porque não há urgência. A sensação de tempo começa a diluir-se. Já não sabes há quanto tempo estás aqui, e isso deixa de importar. O corpo aceita este agora como suficiente. Se ouvires algum som distante, real ou imaginado, ele integra-se no espaço, não interrompe, não distrai. Tudo pertence. A respiração continua a abrir espaço por dentro, não apenas nos pulmões, mas numa sensação mais ampla, difícil de localizar. Como se o interior tivesse ficado maior, ou talvez como se tivesses deixado de ocupar tanto espaço com tensão. O peito move-se suavemente, o abdômen acompanha, sem esforço. Há uma sensação de estabilidade profunda, não emocional, física, primária. O corpo sente-se seguro o suficiente para não fazer nada. E nesse não fazer, algo assenta. Não é uma ideia, não é uma conclusão, é um estado. Ficas aqui, mesmo que a mente tente, por momentos, voltar a narrar, a explicar, a antecipar. Ela percebe rapidamente que não há nada a fazer com isso agora, e solta. O corpo permanece, inteiro, sustentado. Cada respiração confirma essa permanência. Cada expiração aprofunda-a. Não há direção a seguir, não há objetivo escondido. Apenas este estar contínuo, espesso, estável. E tu continuas aqui, sem saber exatamente porquê e sem precisar saber. Menos
e mais ao mesmo tempo. Menos tensão, mais espaço interno. Uma sensação de amplitude que não depende do que vês, ouves ou sentes externamente. Cada ponto de contacto com o chão é percebido com delicadeza. Não há necessidade de análise, apenas reconhecimento. As pernas, os braços, as costas, o pescoço. Tudo presente, mas sem esforço, sem peso. O vento toca a pele de forma suave. Não é frio, não é quente. Não exige reação. Apenas existe. E tu estás presente com ele. O coração bate silencioso, constante, sem exigir atenção. Não há ansiedade, não há expectativa. A batida apenas confirma que estás vivo, completo neste momento. A mente tenta de vez em quando puxar-te para histórias passadas, imagens, palavras, fragmentos de memória. Mas elas são leves, como folhas levadas por uma brisa tranquila. Não tens de agarrar, não tens de rejeitar, elas passam. O silêncio que se instala entre as respirações torna-se mais amplo. Não é ausência de som, é presença preenchendo cada espaço interno, suave, constante, amigo. O corpo aprende a escutar. Não escuta sons externos, não escuta pensamentos. Escuta o próprio existir, o simples ato de estar. Cada respiração aprofunda um pouco mais o espaço interno. O ar preenche não só os pulmões, mas cada canto, cada recanto do corpo. Expande o corpo sem esforço, sem intenção. A sensação de tempo continua a diluir-se. Não sabes há quanto tempo estás aqui, e isso é liberdade. O agora torna-se fluido, infinito, contínuo. Não há necessidade de mover-se, mesmo que o corpo possa. A inutilidade não é prisão, é expansão, é presença absoluta. Se algum som do exterior entra, não é intruso, é integrado, como parte do espaço, como se o mundo respeitasse este instante de quietude. A mente tenta, às vezes, narrar histórias ou expectativas, mas rapidamente percebe que não há lugar para elas aqui. Não há urgência, não há destino, apenas este espaço. O corpo recorda como se sustentar sem tensão. Não há esforço, não há disciplina, apenas aceitação silenciosa. Cada célula parece perceber que este é o tempo de repousar, de existir plenamente. Os ombros estão relaxados, o pescoço está livre, as mãos repousam, leves. Não há necessidade de segurar nada. A respiração continua, cada vez mais natural, mais lenta, mais profunda, mais ampla. Um ciclo contínuo que não precisa ser controlado. Cada exalação leva consigo qualquer pequena resistência restante. Cada inspiração traz presença pura. Não há narrativa, não há história, só o fluir do corpo consciente. O espaço interno expande-se ainda mais. Não há limite, não há fronteira. A percepção do corpo transforma-se numa consciência completa, integrada, serena. E assim permanece. Cada instante é completo em si mesmo. Não há começo nem fim. Não há obrigação nem destino. O corpo, a mente e o silêncio coexistem perfeitamente, sem conflito, sem tensão, só presença. Cada pequeno detalhe ganha atenção gentil. O toque do ar, a firmeza do chão, a leveza de cada músculo. Nada é excessivo, nada é desvalorizado, tudo é sentido. E tu permaneces aqui, sem necessidade de mover-se, sem necessidade de entender, totalmente entregue a este momento contínuo, expansivo, infinito.
começa a sentir a densidade do espaço interior. Não é pesado, é presença. Uma presença suave, firme, que sustenta cada centímetro do teu ser. Os dedos das mãos relaxam ainda mais. As mãos repousam naturalmente ao lado do corpo, ou talvez sobre o peito ou abdômen, sem esforço. Não tens de fazer nada, só deixar acontecer. Os músculos, cada pequeno grupo, percebem que não há tensão a segurar. Não há resistência, não há necessidade de ajustar postura. Tudo está certo. O peito sobe e desce com suavidade. A barriga acompanha. O diafragma expande-se naturalmente. Cada respiração torna-se mais longa, mais profunda, mais consciente sem ser forçada. O silêncio à tua volta não é apenas ausência de som, é preenchimento de espaço. Um espaço que não se mede, não se define. Um espaço que permite que a atenção se espalhe sem esforço. O coração continua, constante, firme, silencioso. Cada batida traz segurança. Cada batida confirma que o corpo está inteiro, presente, ancorado. Os pensamentos surgem de forma lenta, quase tímida. Não têm urgência, não arrastam a atenção. Apenas passam, como nuvens finas no céu da mente. Não há história a contar, não há conflito, não há objetivo, apenas a experiência de existir de forma plena neste momento. O ar que entra nos pulmões não precisa ser analisado. Sentes o frescor, a suavidade, o toque do ambiente em cada inspiração. E quando expiras, sente-se um leve alívio, uma liberação que percorre todo o corpo. O corpo aprende a escutar seu próprio ritmo. Não há pressa para chegar a qualquer lugar. Não há expectativa de alcançar algo. Cada célula, cada fibra, cada tecido percebe que está no lugar certo, no momento certo. As pernas estão relaxadas, os braços estão soltos, o pescoço, a nuca, o rosto, cada parte encontram-se livres. O corpo inteiro repousa, mas não adormece. Está desperto, presente, vivo. A percepção do espaço à tua volta se expande. O chão sustenta, o ar envolve. A luz, mesmo se imperceptível, toca suavemente a pele, o cabelo, os olhos fechados ou semiabertos. Há uma sensação de tempo dilatado. Cada instante parece eterno e ainda assim não se torna monótono. O presente é pleno, profundo, contínuo. Mesmo que algum som do exterior entre, passos, vento, pássaros distantes, ele é integrado. Não interrompe, não exige ação, apenas flui com o silêncio, com o corpo, com a respiração. O Manti tenta por breves momentos narrar algo, talvez um pensamento antigo, talvez uma lembrança rápida, mas ela se dissolve rapidamente como se percebesse que não há necessidade de atenção. O corpo permanece presente. Cada respiração aprofunda a sensação de espaço interno. Cada exalação leva pequenas tensões embora. O relaxamento se aprofunda sem esforço consciente. E enquanto isso, há uma sensação de continuidade absoluta. Nada começa, nada termina. Tudo simplesmente está. Inteiro, completamente suficiente. O silêncio interno cresce. O espaço se amplia, o corpo se expande sem movimento externo. O corpo se sente maior, mais completo, sem necessidade de ação. Mesmo a percepção do próprio eu se dissolve parcialmente, não como perda, mas como abertura. Como se cada parte que compõe a sensação de ser humano pudesse se expandir para o espaço ao redor, tornando-se um com a quietude. A respiração permanece o fio condutor. Não precisa ser controlada, ela acontece sozinha, mas a atenção flui junto a ela, gentilmente, sem esforço. O corpo descobre novas camadas de relaxamento. Não há urgência, não há meta, apenas percepção. Os pensamentos, se surgirem, são apenas visitantes delicados. Não têm pressa, não exigem reação, não precisam ser lembrados. O espaço se alonga,
O silêncio se torna espesso e maleável. A atenção se expande de dentro para fora e volta para dentro numa dança tranquila, contínua, sem fim. E assim permaneces inteiro, sustentado, consciente, entregue a este momento que não exige nada além de existir. O corpo agora se percebe de forma ainda mais sutil. Cada pulso de sangue, cada batida do coração, cada micromovimento de respiração torna-se visível apenas na atenção interna. Não é análise, não é esforço, é reconhecimento. Os músculos, mesmo em repouso, sentem-se sustentados. Cada ponto de contato com o chão transmite estabilidade, sem ser pesado. Os pés, apoiados ou levemente tocando o solo, tornam-se âncoras silenciosas. As pernas estendem-se suavemente, recebendo o apoio do chão sem tensão. O tronco repousa inteiro. O peito sobe e desce, amplo, natural. O abdômen acompanha, expandindo e retraindo, como se fosse a própria base da vida. O pescoço se alonga levemente, os ombros caem ainda mais. As mãos repousam com naturalidade, sem necessidade de segurar nada. Cada dedo encontra liberdade, cada palma encontra o seu próprio espaço. O silêncio que preenche o espaço interno se aprofunda. Não é ausência, não é vazio, é densidade de presença, é textura de ser, é continuidade sem esforço. A mente tenta, às vezes, puxar-se para eventos passados, memórias rápidas ou imagens fragmentadas. Mas essas tentativas não têm força suficiente para quebrar a quietude. Elas simplesmente passam, sem peso, sem urgência. O corpo permanece atento, mas sem tensão. O ar que entra nos pulmões, o movimento sutil da respiração, cada impulso do coração, tudo é percebido de forma clara, mas não invasiva. A sensação de espaço interno aumenta ainda mais. Não há limites definidos. O corpo se sente expandido dentro de si mesmo, como se pudesse respirar não apenas com os pulmões, mas com cada célula, cada fibra, cada pequeno espaço interno. O tempo continua a perder definição. Não há passado nem futuro. Não há expectativa. Só este momento contínuo, fluido, profundo. Os pensamentos surgem ainda menos frequentemente. Quando aparecem, são como sombras suaves. Não há reação, não há análise, não há julgamento. Apenas observação leve, como brisa que passa sem perturbar nada. O corpo se sente cada vez mais livre. Não há peso, não há pressão, não há necessidade. Cada célula descansa. Cada fibra se alonga, cada nervo se acalma. O silêncio ao redor ou dentro não é estático. Ele se move suavemente acompanhando a respiração, acompanhando a presença do corpo. Não há necessidade de preenchê-lo com sons ou pensamentos. Ele é suficiente. Cada inspiração torna-se uma expansão do espaço interior. Cada expiração leva embora qualquer tensão residual. O ritmo é natural, contínuo, perfeito.
O corpo inteiro agora parece fundir-se com o chão, não como objeto imóvel, mas como extensão do próprio espaço. Não há esforço para se manter, apenas a aceitação do apoio. O espaço interno cresce ainda mais. A sensação de ser se expande. Não é identidade ou ego, é presença pura, sensível, consciente. E nesse espaço, mesmo que nada aconteça, tudo está acontecendo. Cada detalhe do corpo, cada microsensação, cada flutuação do ar, tudo é experiência plena. E assim permaneces, inteiro, aberto, profundo, presente sem pressa, resguardado, ancorado, infinito. Agora se percebe de forma ainda mais sutil. Cada pulso de sangue, cada batida do coração, cada micromovimento de respiração torna-se visível apenas na atenção interna. Não é análise, não é esforço, é reconhecimento. Os músculos, mesmo em repouso, sentem-se sustentados. Cada ponto de contato com o chão transmite estabilidade, sem ser pesado. Os pés, apoiados ou levemente tocando o solo, tornam-se âncoras silenciosas. As pernas estendem-se suavemente, recebendo o apoio do chão sem tensão. O tronco repousa inteiro. O peito sobe e desce, amplo, natural. O abdômen acompanha, expandindo e retraindo, como se fosse a própria base da vida. O pescoço se alonga levemente, os ombros caem ainda mais. As mãos repousam com naturalidade, sem necessidade de segurar nada. Cada dedo encontra a liberdade, cada palma encontra o seu próprio espaço. O silêncio que preenche o espaço interno se aprofunda. Não é ausência, não é vazio, é densidade de presença, é textura de ser, é continuidade sem esforço. A mente tenta, às vezes, puxar-se para eventos passados, memórias rápidas ou imagens fragmentadas, mas essas tentativas não têm força suficiente para quebrar a quietude. Elas simplesmente passam, sem peso, sem urgência. O corpo permanece atento, mas sem tensão. O ar que entra nos pulmões, o movimento sutil da respiração, cada impulso do coração, tudo é percebido de forma clara, mas não invasiva. A sensação de espaço interno aumenta ainda mais. Não há limites definidos. O corpo se sente expandido dentro de si mesmo, como se pudesse respirar, não apenas com os pulmões, mas com cada célula, cada fibra, cada pequeno espaço interno. O tempo continua a perder definição. Não há passado, nem futuro. Não há expectativa. Só este momento, contínuo, fluido, profundo. Os pensamentos surgem ainda menos frequentemente. Quando aparecem, são como sombras suaves. Não há reação, não há análise, não há julgamento. Apenas observação leve, como brisa que passa sem perturbar nada. O corpo se sente cada vez mais livre. Não há peso, não há pressão, não há necessidade. Cada célula descansa, cada fibra se alonga, cada nervo se acalma. O silêncio ao redor ou dentro não é estático. Ele se move suavemente,
acompanhando a respiração, acompanhando a presença do corpo. Não há necessidade de preenchê-lo com sons ou pensamentos. Ele é suficiente. Cada inspiração torna-se uma expansão do espaço interior. Cada expiração leva embora qualquer tensão residual. O ritmo é natural, contínuo, perfeito. O corpo inteiro agora parece fundir-se com o chão, não como objeto imóvel, mas como extensão do próprio espaço. Não há esforço para se manter, apenas a aceitação do apoio. O espaço interno cresce ainda mais. A sensação de ser se expande. Não é identidade ou ego, é presença pura, sensível, consciente. E nesse espaço, mesmo que nada aconteça, tudo está acontecendo. Cada detalhe do corpo, cada microsensação, cada flutuação do ar, tudo é experiência plena. E assim permaneces, inteiro, aberto, profundo, presente sem pressa, resguardado, ancorado, infinito.